Olá, alunos! Hoje a gente vai continuar falando de pré-história, então eu quero que vocês anotem a rotina, vamos prestar atenção. Hoje a professora vai passar esses slides para vocês e no final tem uma lista de atividades que, apesar de não dar para ver aqui por slide, assim que eu terminar de explicar, eu vou mandar o arquivo para vocês responderem e vou estar no grupo orientando e tirando dúvidas que vocês tenham, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, atençãozinha a 3 detalhes. Primeiro, essa semana é fechamento de nota, certo? Então, todas as atividades que vocês faltam entregar, favor enviar para o link que eu sempre posto para vocês e não esqueçam de enviar também as atividades para os outros professores. Procurem os professores, perguntem se precisa enviar alguma coisa, se tem link para enviar, se não precisa enviar, pois semana que vem encerra o bimestre, nós vamos encerrar o bimestre pelo ensino à distância. E como a gente vai avaliar vocês? Pelas atividades que vocês estão fazendo, pelo acompanhamento das aulas, pela participação no grupo. Então, por isso é importante participar ativamente. Quando o professor perguntar, colocar ok, entendi, mandar a resposta. Não passar só aqui, dar bom dia. Isso me é importante, participar das aulas, interagir com o professor, verifiquem se está faltando alguma coisa da minha matéria e dos outros professores também, certo? Então, esses são os recadinhos como professora de história e como madrinha. Prestem atenção, as aulas começam sempre às 7h30. Eu estou precisando mandar muita mensagem cedo, acordar muito aluno. Então, vamos prestar atenção, tudo bem? Então, antes da gente começar, a professora vai dar uma retomadinha. Não preocupem-se em anotar nada, porque eu vou mandar esse resumo para vocês. Precisa copiar o resumo? Não. Vocês apenas vão fazer as atividades hoje, tá? Não precisa copiar. Esse resumo fica como apoio para vocês estudarem, para tirar dúvidas, tá ok? Não é para copiar os slides, apenas para fazer as atividades lá do final, combinado? Então, primeira coisa, a gente vai retomar rapidinho a aula passada. Eu não vou ficar lendo os slides com vocês não, tá? É material de suporte para vocês. Nós vimos as duas teorias, a teoria criacionista e a evolucionista, e tá aí então no slide uma explicação para vocês. Nós vimos que nós somos os hominídeos, nós temos origem dos primatas, aquele que tem o polegar opositor, somos chamados de hominídeos e tem duas espécies, 2 gêneros, melhor, né? A partir dos hominídeos, né? Os primeiros seres humanos semelhantes ao homem moderno, né? Então, tem o Australopithecus e o Homo. Nós somos do gênero Homo, mais especificamente do Homo sapiens, que surgiu há 100 a 200 mil anos atrás. Então, aí eu coloquei só para vocês verem os outros gêneros Homo habilis, erectus e o Neandertals. Todos, através do processo de evolução, não conseguiram se adaptar, né, e sumiram. E o único que conseguiu sobreviver ao processo foi o Homo sapiens, tudo bem? Então, é só uma retomada, porque nós já falamos sobre isso na aula passada. Aí, eu queria um foco. Um focozinho aqui que algumas pessoas tiveram dúvida na aula passada, né? O gênero Homo surge na África. Estão vendo o continente da África aí? E daí estão vendo essas flechinhas, tá? A flechinha vermelha é o Homo erectus. Se o Homo erectus conseguiu sair da África, a flechinha rosa é do Homo neandertal e a flechinha roxa é nós, o Homo sapiens. Então, percebam que o Homo erectus, ele surge na África, mas ele consegue chegar até ali entre Europa e Ásia, né? O Homo neandertal, ele surge na África e consegue chegar até a Europa. E o Homo sapiens, que é nós,
surge na África, vai para a Europa, vai para a Ásia, vai para a Oceania e consegue chegar à América. Então, o Homo sapiens é o único que conseguiu se expandir geograficamente pelo resto do mundo, né? Então, todos os gêneros Homo surgem na África e apenas o gênero Homo sapiens consegue se espalhar por toda a Terra, certo? Aqui tem as duas teorias da expansão, né? Como que o homem conseguiu chegar à América, né? Então tá lá de novo. É muito parecido com o outro mapa, só que aqui tem as duas teorias, né? Tem a teoria do Estreito de Bering, estão vendo lá? Aquela da flechinha verde, onde o homem saiu lá na África, passou pela Europa, Ásia, Sibéria, passou por aquele estreito que fica entre a Rússia e o Alasca. Esse estreitozinho, durante o período glacial, ele ficou congelado e por isso puderam então passar por meio terrestre, certo? E a partir daí, tá vendo que a flechinha verde continua? Ele chegou na América do Norte e América do Sul. Essa é a teoria mais aceita pelos cientistas. A outra teoria também, que foi através de, olha, estão vendo aí, através da navegação de pequenas embarcações. Ele sai lá do Oceano Pacífico e vai navegando até chegar à América do Sul, certo? Essa teoria é um pouco menos provável, né? Mas tem bastante cientistas que também acreditam nessa teoria. Então, eu também já expliquei isso lá em sala de aula, a professora tá retomando também material de apoio para vocês. Aqui nesse slide, para ficar claro, tem a explicação para vocês, né? As evidências, de por que eles acreditam. Então, tem as explicações das teorias para vocês como suporte, certo? E aqui agora vamos, então, para um conteúdo que a gente estava começando a se aprofundar na aula passada, certo? Turminha, a gente viu que a pré-história é todo o período da história antes da escrita. Não quer dizer que eles não têm história, mas quer dizer que as fontes que eles deixaram pra gente são fontes materiais, não são fontes escritas. E a gente pode dividir, alguns historiadores dividem em 2 períodos, outros em 3 períodos, né? Então, tem o período paleolítico, neolítico e idade dos metais. Alguns historiadores falam que a idade dos metais está dentro do neolítico. Outros já separam em paleolítico, neolítico e idade dos metais. Vou explicar os 3 para vocês, mais rapidamente, porque o paleolítico e o neolítico eu já expliquei na aula passada. Só faltou a idade dos metais. Então, o paleolítico, também conhecido como idade da pedra lascada, porque eles utilizavam lascas de pedra, né? Esses homens viviam nas savanas africanas, normalmente no interior de cavernas. Eles eram nômades, ou seja, deslocavam-se entre uma região e outra em busca de alimentos, já que eles não praticavam a agricultura, mas eles já usavam o fogo para viver, né? O que vai ajudar muito na alimentação, para espantar animais, para se aquecer, entre outras coisas, certo? Eles vão representar as suas manifestações artísticas através das pinturas que eles faziam no interior das cavernas, que a gente chama de pinturas rupestres ou figuras rupestres, certo? Então, só uma retomada daquilo que a gente já viu. Então, é importante a gente marcar. Idade da pedra lascada, porque eles utilizavam objetos feitos de lascas de pedra, machados, facas, lanças, viviam em cavernas, eram nômades, não praticavam agricultura, já dominavam o fogo e suas primeiras manifestações artísticas vão ser através de pinturas feitas principalmente no interior das cavernas, que nós chamamos de pinturas rupestres.
Aí a gente vai ver o processo de sedentarização, que é o início do período neolítico ou idade da pedra polida. Por que polida? Porque agora eles não usavam só mais lascas de pedra, mas poliam, davam formato aos objetos. Por isso, pedra polida. Aqui eles descobrem a agricultura e também a domesticação de animais. E olha que sacada que eles vão ter. Quando eles descobrem a agricultura, começa a ocorrer o processo de sedentarização. O que é sedentarização? É quando o homem passa a ter moradia fixa, ele fica no mesmo local. Por que ele se mudava sempre? Não era atrás de alimento? Mas se agora ele sabe plantar, ele não precisa ficar indo atrás do alimento. Então, esse homem vai iniciar esse processo de sedentarização. Ele vai deixar de morar muitas vezes nas cavernas e vão começar a construir as primeiras moradias. Alguns lugares feitos de pedra, outros de argila, outros de sapê, por exemplo, né? Então aí nessa foto é um exemplo, não quer dizer que todas as primeiras moradias foram como essa imagem, não. Mas são os pequenos vilarejos, as pequenas comunidades, que depois vão dar origem às primeiras cidades. Então, normalmente, essas moradias eram feitas de barro, madeira ou pedra, como está escrito aí no slide de vocês. Esses povos começaram a se tornarem sedentários, né, a ter moradia fixa há mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Tá? Numa região que é chamada de Oriente Próximo. Então, vendo esse mapa aí que tem mais ou menos o formato de uma meia-lua, é aí que esses primeiros povos se fixaram. Porque vocês estão vendo que tem mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Tá? Numa região que é chamada de Oriente Próximo. Então, vendo esse mapa aí que tem mais ou menos o formato de uma meia-lua, é aí que esses primeiros povos se fixaram. Porque vocês estão vendo que tem bastante rio cortando essa região? Eles se fixaram próximos aos rios. Porque pensa, para eu praticar agricultura eu preciso do quê? De água. Se eu preciso de água, eu preciso estar próximo a um rio. Então, essas primeiras sociedades, as primeiras cidades vão surgir à margem desses rios, né? Tão essenciais para a vida do homem, para beber, para praticar agricultura, para se banhar, entre outras coisas. Então, eles vão começar a praticar agricultura e a criação de animais. Eles vão parar de caçar? Não, eles continuam caçando, mas cada vez menos. Eles vão parar de coletar? Não, mas vão coletar cada vez menos, porque eles vão utilizar cada vez mais a agricultura e a domesticação de animais, ou seja, criar cabra, porco, ovelha, né, que além da comida, além da carne, vai fornecer leite, couro, lã e outros produtos para esses povos, certo? Agora, o que a professora vai passar para vocês? Aqui tem um resuminho do que é o Paleolítico, do que é o Neolítico e Idade dos Metais. Prof, você não explicou a Idade dos Metais. Vamos então lá. Idade dos Metais, esses povos já eram sedentários, eram agricultores, eram pastores. E agora, qual vai ser a sacada? Mais ou menos 4 mil anos, 5 mil anos antes de Cristo, o que antes eles utilizavam basicamente objetos feitos de pedra, eles vão começar objetos feitos de metais, por isso chamado Idade dos Metais. Inicialmente, o cobre, né? Porque o cobre é um material mais maleável, depois o bronze, né? Depois o ferro, né? Porque é um material muito mais rígido. Então, o homem começa a utilizar objetos feitos de metais, começa a fazer cerâmica, né? O que é cerâmica? Vasos, né? Olha para você ver, ele vai cozinhar esse barro, essa argila, vai fazer esse recipiente, porque agora ele pratica agricultura, ele precisa guardar esses alimentos. Então, essa cerâmica, esses vasos vão ser objetos para guardar esses materiais. Então, a Idade dos Metais é quando o homem
passa a utilizar objetos feitos de metal. Inicialmente o bronze, o cobre, só depois o ferro. Então, primeiro é o período paleolítico, pedra lascada, neolítico, pedra polida, idade dos metais, quando o homem começa a utilizar os metais, certo? Esses 3 períodos é a divisão da pré-história, o período no qual o homem não tinha desenvolvido a escrita. Os nossos próximos assuntos a gente vai ver como o homem então começa a desenvolver a escrita, começa essas pequenas cidades, esses pequenos vilarejos vão começar a crescer, virar os primeiros reinos, os primeiros estados, né? A gente vai estudar vários outros povos. Agora, nós vamos fazer essa lista de exercício. Tá ruim de ver aí na foto? Tá. Por isso que eu vou mandar o arquivo para vocês conseguirem ampliar, mexer nessas perguntas. São 8 perguntinhas, tá? Precisa copiar as perguntas? Não. Vai colocar lá no caderno, atividades, 1 a resposta, 2 a resposta, 3 a resposta. Para vocês responderem, vocês vão principalmente consultar esses 3 textinhos aqui, lembrar das orientações que a professora explicou para conseguir responder, certo? Então, leiam as questões, respondam. Eu quero ver se eu consigo dar uma devolutiva para vocês ainda nessa aula dessas 8 questõezinhas. Por isso, eu só quero as respostas no caderno. Vou mandar o arquivo para a gente conseguir começar a fazer. Combinado?